eu pensei melhor, pessoal, e eu não vou gravar mais vídeos sobre os povos indígenas. Que eu queria gravar um sobre os tupiniquins, um sobre os goitacás, um sobre os tamoios, um sobre os aimorés. Só que eu acho que vai ficar melhor assim. Eu espero um desses grupos indígenas aparecer na história do Brasil colonial, protagonizando algum fato importante, ou enfim. E aí eu aproveito a oportunidade para falar deles. Então, por exemplo, quando Duarte Coelho, o capitão geral, o donatário da capitania de Pernambuco, estiver aqui em Pernambuco, se estabelecendo, então ele vai travar, contato com o grupo indígena dessa região. Então, aí nessa ocasião eu falo desse grupo. E aí assim eu vou falando dos grupos indígenas de forma espalhada, no decorrer dos nossos vídeos aqui, tá bom? Até porque alguns desses grupos indígenas só vão ter algum papel destacado na nossa história lá no final do século XVI, às vezes só no século XVII, e no nosso ritmo aqui isso ainda vai demorar para chegar. Vocês podem ver que hoje eu estou gravando o vídeo 117 e a gente está... Vocês vão ver, hoje eu vou voltar a falar ainda sobre a esquadra de Pedro Álvares Cabral. Então é provável que a gente só entre no fim do século XVI, no século XVII, ainda bem mais para frente, nesse ritmo que a gente está indo. Então, sem pressa, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês do Afonso Ribeiro, o degredado que ficou no Brasil quando a frota de Pedro Álvares Cabral partiu para as Índias. Então recordem que no dia 1º de maio foi a segunda missa, a principal missa, que é a missa que acontece em solo brasileiro, e o Caminha menciona nesse dia, ele menciona que os degredados que iam ficar aqui comungaram na missa. E a gente sabe o nome só de um deles, o Afonso Ribeiro, o outro a gente não sabe o nome. Lembrem também que durante a carta o Afonso Ribeiro apareceu algumas vezes. No primeiro desembarque, no dia 24 de abril, foi para a terra Bartolomeu Dias, não sei se Nicolau Coelho, que eram 2 navegadores, o Pero Vaz de Caminha e o Afonso Ribeiro. O Afonso Ribeiro é aquele que várias vezes o Caminha mandou acompanhar os indígenas até lá no interior da mata, nas suas habitações, e insistia com ele para que ele ficasse lá, dormisse, mas os índios sempre o mandavam de volta. Lembram? Pronto. Então esse Afonso Ribeiro, como todo degredado, cometeu algum crime em Portugal e por isso ele foi enviado nessa expedição como degredado. O que era o degredo? Era uma pena. Então, se você cometia um determinado crime em Portugal, você podia ter várias penas, pena de morte, pena de prisão e também pena de degredo, que era ser enviado, mandado, exilado numa terra pelo interesse da coroa. Beleza. Então, o Afonso Ribeiro, no dia 2 de maio, todos se prepararam, a frota se preparou, os 12 embarcações, a embarcação aquela embarcação que levava os suprimentos, a embarcação de mantimentos, foi preparada para voltar para Lisboa e dar a notícia ao rei Dom Manuel, e as outras 11 iam partir para as Índias. Aí o que aconteceu? Na partida, primeiro partiu a nau de mantimentos, depois as outras 11 partiram. Depois eu vou gravar, acho que amanhã eu vou gravar sobre essa partida, aí eu falo mais sobre ela. Mas o que importa dizer que é o seguinte, que quando ela partiu, e os degredados ficaram na praia vendo a expedição, a frota inteira ir embora, diz que bateu um desespero tão grande naqueles homens, imagina, ficarem abandonados ali naquela terra sem saber de nada, sem conhecer de perto aqueles indígenas, sem saber o que fim eles iam ter. E mais, eles tinham consciência que aquelas terras estavam fora da rota para as Índias. E que por mais que pudesse ter interesse para a coroa portuguesa, era pouco provável
que aquelas terras fossem integradas na Rota das Índias. Eu creio que isso era algo cogitável para eles. Então, aqueles homens, vamos falar dele, né? O Afonso Ribeiro, ele estava vendo aquela frota partir e estava pensando o seguinte: pode ser que nunca mais eu volte a Portugal, pode ser que eu nunca mais veja um europeu, pode ser que eu morra semana que vem, pode ser que eu morra de fome, pode ser que eu pegue uma doença, pode ser que um bicho no mato me devore, pode ser que esses índios me matem. Então o cara estava no meio de uma encruzilhada, né? Assim, o futuro dele era algo incerto demais, desesperador. Tá. Diz que ele caiu num choro tão grande vendo aquelas embarcações indo embora, que ele caiu no choro e ele estava num desespero tão grande que ele caiu num choro tão comovente que os índios também começaram a chorar. Não só ele e o seu companheiro, que a gente não sabe o nome. Tá. Outra versão, essa informação de que ele caiu num choro muito grande, compulsivo, é do João de Barros, um cronista português, que escreveu Décadas da Ásia. Já falei dele aqui. Tem outra informação, que essa informação não me lembro onde está, qual é a fonte original dela, mas segundo essa informação, ele teria pegado uma piroga, uma daquelas embarcações que os índios construíam no tronco, escavando o tronco. Ele teria pegado uma e teria desesperadamente tentado seguir a frota. Só que depois de ter ido o máximo que ele conseguiu, ele viu que cada vez mais a frota se afastava. Era impossível fazer aquilo. E aí ele, desesperado em alto mar, ele queria morrer ali mesmo, né? Ele queria assim, ele não queria conseguir voltar para a praia, queria morrer ali mesmo. Ele chegou a alcançar o alto mar, mas não teve esse consolo. A maré levou ele para a praia de novo. Você pode se perguntar assim, como é que a gente sabe disso? Veja, 20 meses depois, no início de 1502, é muito provável que a frota de Américo Vespúcio, o navegador que vai dar nome ao continente americano, depois veremos por quê, é provável que ele foi recolhido por uma frota do Américo Vespúcio. Ele foi recolhido no início de 1502. Agora, a certeza absoluta de que foi na nau ou na frota do Américo Vespúcio é que não existe, mas é muito provável que foi, né? Alguns dizem que foi um outro navegador, mas enfim, ele foi recolhido. E imagino o tanto de histórias que esse cara não tinha para contar depois de passar 20 meses aqui com os índios, tá? Lembrem-se que ele ficou para aprender a língua dos indígenas. E, inclusive, o Américo Vespúcio escreveu um livro de relato de viagem chamado Mundos Novos, que se tornou um best-seller na época, tá? Assim, foi muito vendido. Eu cheguei a ler aqui a informação de que ele era o segundo livro mais vendido depois da Bíblia, né, durante o século XVI. Enfim, de qualquer forma, muitas das informações que o Américo Vespúcio colocou nesse livro dele, ele pegou da conversa, do relato do Afonso Ribeiro, que o Afonso Ribeiro fez para ele, tá? Eu comprei esse livro, O Mundos Novos. Eu já conhecia, mas agora eu comprei. Agora o correio, por causa desse negócio de Covid-19, ele disse que não pode falar esse nome, né, rapaz? Não, mas meu canal é pequeno, ninguém vai mexer comigo, não, eu espero. Enfim, por causa dessa situação toda e o correio em greve agora, o livro está atrasado. Mas quando chegar eu vou gravar sobre ele. Bem, deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Bem, o Caminha disse que esse Afonso Ribeiro era criado de Dom João Telo. É a única informação que a gente tem. Isso indica que provavelmente ele era órfão. Não sei se isso indica, né? Mas aqui os estudos que eu fiz aqui rápido sobre a vida dele, parece que ele era órfão. Parece que o crime que ele cometeu foi um crime de morte, tá? Ele matou alguém. E eu acho que é isso. Não tem mais nada para dizer sobre ele. O Américo Vespúcio vai ser o cara que vai bater o martelo e vai mostrar para o mundo
que aquele continente não eram as Índias, como pensou primeiro o Cristóvão Colombo. Então ele é que vai desmistificar essa coisa e talvez por isso mesmo ele vai dar nome ao continente. Américo Vespúcio vai dar origem ao continente americano. Quando ele voltou para Portugal, 20 meses depois, ele teve a sua pena perdoada, né? Então assim, ele não precisava mais, ele não era mais considerado um criminoso, cumpriu sua pena. E tem mais uma coisa, tem um escritor brasileiro que chama Alberto Mussa. Os contos, eu falo dos contos que é o que eu já li, mas eu vou ler todos os romances dele ainda. E é um negócio sensacional o que ele escreve. Ele faz uns contos assim que mistura ficção, história, mistério. E ele tem um conto sobre o Afonso Ribeiro. Depois eu vou gravar um podcast, né? Tô meio parado lá com os podcasts no Telegram, mas depois eu vou gravar um. Eu espero que seja nesse mês agora de setembro. E aí eu vou colocar no Telegram. Então é um conto de mistério, fantasia, mas também com base histórica sobre o Afonso Ribeiro. É muito curioso. Depois eu conto para vocês lá e aviso aqui. Então é isso, pessoal. Afonso Ribeiro, primeiro degredado, primeiro português que a gente sabe que ficou aqui no Brasil 20 meses convivendo com os tupis na costa da atual Bahia e que foi o responsável por alimentar de ricas informações o Américo Vespúcio quando, na sua viagem do início de 1502, o recolheu. Tá certo? É isso, um abraço.